Por favor, o Ricardo vai ministrar para a gente essa noite, e é sempre um prazer poder ouvir a mensagem que Deus tem colocado sobre a vida do nosso irmão querido. Vamos orar por ele, Pai. Abençoa o teu filho Ricardo nessa noite, Pai. Usa como instrumento, como boca do Senhor para falar com cada um de nós. Que o Espírito de Deus coloque as palavras nos lábios do teu servo e que cada um de nós sejamos impactados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 27. É um prazer estar com os irmãos nessa noite. E é um prazer poder falar da palavra de Deus, poder ouvir a palavra de Deus. Palavra que traz esperança ao nosso coração, palavra que traz certeza de que a nossa vida está nas mãos do Senhor, que Ele tem cuidado de nós em cada um dos detalhes. Amém? Obrigado, pastor Fernando, pelo convite. Mateus 27, o versículo 32. Acharam aí? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe de beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam, e por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, balançando as cabeças e dizendo: tu, que destróis o templo, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desce agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. Amém? Que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Será que é possível você imaginar nessa noite um mundo perfeito? Um mundo sem dor, um mundo sem choro, um mundo sem desigualdades, um mundo sem pranto, sem luto, sem tristeza, sem depressões, sem ansiedades. É difícil a gente conseguir entender e enxergar um mundo assim. Mas, por mais difícil que possa parecer acreditar, essa terra já foi assim. Nos dias de Adão, era essa a qualidade de vida que ele podia desfrutar. Eu atrapalho se eu descer aqui ou não? Não? O mundo era perfeito nos dias de Adão até o dia que ele fez algo que nenhum ser humano deveria fazer. Ele permitiu que uma palavra contrária à palavra de Deus assentasse em seu coração. Se eu pudesse deixar um conselho para você nessa noite, meu irmão, seria esse: nunca troque a palavra de Deus por nenhuma outra palavra, por nenhum outro conselho, por nenhuma outra opinião. A palavra de Deus na nossa vida, ela deve ser inegociável.
Adão permite que uma palavra diferente da palavra de Deus assente-se em seu coração. E a consequência disso é que ele vai se corromper. Adão agora vai ultrapassar o limite que Deus havia imposto a ele. Você pode ir até aqui e não passa daqui. Quem é motorista aqui? Levanta a mão. Deixa eu fazer uma pergunta para os motoristas aqui. Você já sabe o que eu vou te perguntar, né? Quem aqui nunca passou um sinal vermelho? Ninguém, né? Todo mundo já cruzou um sinalzinho vermelho na vida. Quem aqui nunca excedeu um limite de velocidade? Eu estou na rodovia, tenho que chegar em determinado local, o limite de velocidade é 100 km por hora, mas a 100 km, que hora que eu vou chegar lá? Eu vou pisar um pouquinho mais para chegar mais cedo, para me adiantar. E toda vez que alguém excede os limites que lhes são impostos, e isso é uma coisa que a gente tem dificuldade, viu? Obedecer limites e regras é algo natural para nós temos dificuldade com relação a isso daí. Agora escute, todos os limites que Deus nos impõe servem para trazer segurança e preservação à nossa vida. Quem já viu os motoqueiros do iFood aí? Já viram? 3 semanas atrás eu estava trabalhando e literalmente eu tive que parar para recolher os cacos que sobrou de 3 deles. Toda pessoa que desrespeita os limites que lhes são impostos estão flertando com o perigo. E hora mais cedo, hora mais tarde, ele te alcança. Adão desrespeita os limites que Deus havia imposto a ele. Consequência disso, pecado. E o pecado vai se tornar em uma característica que vai estar presente desde então na vida de cada um de nós aqui. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado vai se tornar em algo presente na nossa vida. E agora Adão está diante de um grande problema. Ele está diante de um problema muito sério. Deus chega para ele e faz a seguinte admoestação: por tua causa, maldita é a terra. Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar algo para você. Deus não passa a mão na nossa cabeça quando a gente peca. Deus não vai varrer para debaixo do tapete a nossa sujeira. Deus é longânimo, é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é o Deus de graça, de bondade, e louvado seja o nome do Senhor por isso, mas Deus é o justo juiz. Vocês lembram da história de Davi? Cobiça a mulher do próximo, coabita com ela, trama o homicídio do marido daquela mulher, e para ele está tudo bem, está tudo certo, eu dobro os meus joelhos, eu me acerto com Deus, eu ofereço um sacrifício e Deus vai passar um pano nisso tudo, tudo vai ficar bem. Ledo engano. Um profeta é enviado até ele e faz a seguinte advertência: olha, havia um homem entre nós que fez isso, o que nós devemos fazer com ele? Mate-o, é digno de morte. Pois é, esse homem é você. E Deus me mandou aqui para falar para você, que por causa do teu pecado, o fruto desse adultério vai morrer. Deus não passa a mão na nossa cabeça quando a gente peca. Guarda isso no teu coração. Toda atitude que você toma, toda escolha que você faz, vai trazer com ela uma consequência. E você vai viver o resultado dessa consequência. Isso é inevitável. Adão está diante de um problema que ele não consegue encontrar solução.
Ele está diante de uma situação para a qual ele não tem resposta. E quem de nós aqui nunca se deparou com uma situação assim? Para a qual você não tem uma resposta? Para a qual você não tem uma solução à vista de pronto e de imediato? Parte destas situações tem origem na nossa teimosia, tem origem na nossa desobediência, outras vão ter origem naquilo que a vida traz a nós no dia a dia, são as surpresas da vida. É um desemprego, é um diagnóstico, é uma traição, é uma mentira. E o Adão agora está diante de uma situação para a qual ele não tem solução. Porém, o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, para quem os planos não podem ser frustrados, desde antes da fundação do mundo, já havia providenciado um meio através do qual o homem pudesse ser salvo. E por favor, esta é a consciência que eu e você temos que ter. Diante de tudo isso que eu e você estamos vivendo hoje, por mais difícil que pareça, por mais que a gente não encontre uma resposta, uma solução, nós temos que ter a consciência de que nós, filhos de Deus, eu estou falando para a igreja, filhos de Deus, fazemos parte dos planos de Deus que não podem ser frustrados. E mesmo que a gente não encontre um escape, que a gente consiga identificar uma saída, a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tenha essa consciência, meu irmão. Tenha essa consciência. Deus chega para Adão e diz: maldita é a terra por tua causa, e com dores você vai comer daquilo que ela produz todos os dias. Pergunto para você, é fácil viver? É? É fácil acordar cedo, atravessar o dia, trabalhar o mês inteiro, para o final do mês você receber um salário? E hoje em dia está difícil do salário nosso aguentar, né? Está difícil da gente pagar todas as contas, né? Deus disse a ele: olha, com dores você vai comer daquilo que a terra produz todos os dias. E aí eu não consigo entender como é que tem homem que fica encostado. Me desculpe. Aí eu corro para a palavra e sou obrigado a falar. Vai ter com a formiga, seu preguiçoso. Homem grudado na barra da saia da mulher. Veja o que diz a história bíblica. Deus não cobra de Eva. Deus cobra de Adão. Você, pai que me ouve, é de você que Deus vai cobrar a qualidade de vida da tua família. É de você que Deus vai cobrar aquilo que os teus filhos têm visto, o que teus filhos têm assistido. É de você que Deus vai cobrar aquilo que tem entrado portas adentro da tua casa. É de você. Olha, é com dores que você vai comer daquilo que a terra produz. Ela vai produzir abrolhos, ela vai produzir espinhos. E do suor, do teu rosto, você vai comer, até o dia em que você voltar para o pó, porque foi do pó que você foi tirado. E aí você vê gente bater no peito, se exaltar, se vangloriar. Por mais que um homem tenha, o que daria a alguém por sua alma? Nós somos pó, irmãos. E se estamos aqui hoje, nós deveríamos dobrar os nossos joelhos, chorar na presença do Senhor e sermos imensamente gratos por sua bondade e por sua misericórdia. Adão estava diante de um grande problema, porém Deus já havia, antes da fundação do mundo, providenciado um meio através do qual o homem poderia ser salvo. Profeticamente, Deus sacrifica um cordeiro e cobre o homem e a mulher
cobre a humanidade com uma esperança. A esperança de que um dia a graça de Deus manifesta no seu Filho haveria de nos alcançar. No contexto dessa esperança, Jesus nasce. Diz a história sagrada que, pela virtude do Espírito Santo, de uma jovem virgem chamada Maria, o Cordeiro de Deus entra no mundo. Jesus vai crescendo em estatura, graça e conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. A tradição diz que por volta dos 30 anos de idade, Jesus dá início ao seu ministério e começa a anunciar: é chegado até vós o reino de Deus. Jesus reúne com seus discípulos e começa uma peregrinação. Entra em cidades, aldeias, entra em povoados, e por onde Jesus passa, as pessoas são abençoadas, vidas são transformadas, cegos enxergam, paralíticos andam, coxos são restabelecidos, vidas que até então eram descartadas, colocadas no anonimato, vidas rotuladas como imprestáveis, são chamados: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus começa a ser conhecido, sua fama começa a se propagar, e pais e mães, e preste atenção quem me ouve, pais e mães, que agora têm algum tipo de problema com seus filhos, correm até a presença de Jesus e se prostram aos seus pés: Senhor, vem na minha casa. Minha filha está horrivelmente enferma, está prestes a morrer e não há mais o que fazer por ela. Eu vou com você. Deus tem alegria em socorrer aqueles que o buscam. Deus tem prazer e satisfação em abençoar aqueles que se lançam aos seus pés, que clamam por Ele, que o buscam. Nesse intermédio, uma mulher que há 12 anos padecia de fluxo de sangue, há 12 anos, já tinha gastado tudo o que tinha. Alguém que, como Adão, já não encontrava mais uma resposta, já não tinha mais uma solução, e talvez tenha gente assim aqui hoje, ou alguém que me ouve. Ela põe uma palavra em seu coração, ela acende uma chama dentro de si e ousa acreditar que, se tão somente ela tocar na orla das vestes de Jesus, ela poderia ser curada. Ela rompe em meio a uma multidão e chega próximo a Jesus e consegue tocar em suas vestes. Resultado, imediatamente ela se vê curada. Por onde Jesus passa, Ele faz milagres. Quando Jesus está dialogando com aquela mulher, está despedindo: filha, vai em paz, o Senhor te abençoou, tua fé te curou. Chega um pessoal e diz para Jairo: Jairo, não incomode mais Jesus. Quem aqui nunca ouviu alguém chegar para você e dizer assim: olha, esse negócio de igreja, esse negócio de crente, esse negócio de Jesus, você tem certeza que é isso que você quer para a sua vida? Você era uma pessoa tão legal, cara, você sempre estava com a gente aqui, a gente saía junto, a gente se divertia junto. Hoje você está recluso, você está distante de nós. Para com isso, deixa isso. Não precisa de tudo isso para se servir a Deus. Jairo, não incomoda mais o mestre não, porque a sua filha já morreu. Jesus dá uma palavra para Jairo, que talvez seja a resposta para muitas vidas nessa noite. Não temas, crê somente. Diante daquilo que você está vivendo, meu irmão, talvez você não encontre mais resposta e solução.
E Deus te trouxe aqui para dizer isso ao seu coração. Não temas. Creia. Mas é difícil. Não vai ser fácil. Mas creia. Jesus vai com Jairo em sua casa. E o resultado é que aquela menina é milagrosamente curada, ressuscitada. E a família de Jairo, a casa de Jairo é abençoada. Por onde Jesus passa, vidas são transformadas, famílias são restauradas, pessoas são libertas. Porém, a caminhada de Jesus não foi uma caminhada de mar de rosas apenas. Muita gente se posicionou contra. Jesus foi acusado. Muitas pessoas tramaram planos para tentar tirar a vida de Jesus. Em alguns lugares, Jesus não era benquisto. Jesus, faz um favor para nós, vai embora. Porque entre criar porcos e ter que mudar de vida, a gente prefere ficar com os porcos. Jesus, vai embora daqui. Porque entre atravessar os finais de semana nas festanças da carne, na bebida, na comida, e ter que ir para a igreja aos domingos, a gente prefere continuar com as nossas festas. Jesus, entre ficar com os colegas, amigos, pecadores, escarnecedores, ímpios e profanos, e ter que ter comunhão com esses crentes, a gente prefere ficar com os nossos amigos. Vai embora daqui, Jesus. O senhor não é benquisto aqui. A caminhada de Jesus não foi um mar de rosas o tempo todo. E eu pergunto para você, a tua caminhada é um mar de rosas? Muitas vezes dentro de casa, entre as pessoas mais próximas, nem tudo vai bem. Eu me recordo que quando eu fui ser batizado, e eu sei que isso é algo espiritual, e talvez alguém aqui tenha passado pela mesma experiência. O pastor foi levar aquela roupa branca que a gente se batiza, né? Foi levar para mim em casa. E o meu pai ficou possesso. Manifestou um demônio. Então, às vezes, nem a nossa caminhada dentro da nossa própria casa, ela é um mar de rosas. São os desafios que a gente enfrenta. Mas veja, mesmo que a caminhada não tenha sido um mar de rosas, Jesus não largou mão do arado. Ele prosseguiu. Por quê? Porque havia um propósito nisso tudo. E qual era o nome desse propósito? Fazer a vontade do Pai. E que vontade era essa? A vontade de que um dia Ele pudesse olhar e ver você, ver eu, na sua casa, o louvando, o servindo, o tendo como nosso Senhor e Salvador. Há um propósito nisso que você está vivendo, irmão. Há um propósito em tudo isso que você tem enfrentado. E Deus é contigo. E diz a palavra sagrada que se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz a palavra sagrada que agindo Deus, quem o impedirá? A gente precisa crer nisso. Os dias aí fora são desafiadores. A realidade aí fora, o calor que arde no lombo de cada um de nós é forte. O deserto aí é escaldante. E a gente precisa trazer à nossa memória aquilo que nos traz a esperança. E é a sombra desse propósito que Jesus chega à cruz. Até 8h30 aqui está bom, né? E a sombra desse propósito, Jesus chega à cruz, o texto que nós lemos. A caminho do Gólgota, os soldados romanos constrangem um homem chamado Simão, natural de Cirene, a ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Quando
a palavra diz que eles constrangeram Simão, eles forçaram Simão a ajudar Jesus a levar a cruz. Mas o que Simão até então não entende, o que Simão até então ainda não sabe, é que a causa de Jesus estar carregando aquela cruz é ele, Simão. O que ele ainda desconhece é que Jesus, estando com seu corpo dilacerado, sangrando, a caminho da crucificação, o responsável por aquilo é ele, Simão. Eles chegam ao Gólgota. E a história diz que ali os soldados vão oferecer para Jesus uma mistura, uma espécie de um vinagre. Em outra tradução vai dizer que era um vinho. Misturado com fel ou com mirra. Esta bebida era uma bebida que fazia parte da ração diária dos soldados romanos. Era uma espécie de anestésico. O soldado, quando estava em batalha, se ele viesse a se ferir, aquilo funcionava como um remédio para que ele não sentisse dor e continuasse na peleja. Jesus chega ao Gólgota moído, com o seu corpo todo dilacerado. Os soldados oferecem para ele aquele anestésico. Provando-o, diz o texto sagrado, Jesus não quis bebê-lo. Jesus escolheu viver intensamente. Cada segundo daquele sofrimento, cada segundo daquele martírio, cada segundo daquela dor, por mim e por você. E a pergunta que fica para nós hoje: quantas vezes nós nos lembramos disso? Quantas vezes nós paramos simplesmente para agradecer, fechar os olhos e fazer uma breve oração? Graças a Deus pelo sacrifício do Cordeiro, que com o seu sangue me comprou e me redimiu. Quantas vezes a gente se lembra disso, irmãos? A gente se lembra de tanta coisa. Quem aqui tem agenda? Agenda? Quem tem? Quem trabalha com agenda? Anota os recados para não esquecer, horários para não esquecer. A gente faz isso. E que com que facilidade nós nos esquecemos daquilo que Jesus um dia fez por nós. A gente se preocupa com tanta coisa. A gente se angustia com tanta coisa. A gente se envolve com tantas coisas dessa terra. Eu tenho que ir no mercado, eu tenho que pagar essa conta, eu tenho que tomar esse remédio, eu tenho que buscar o filho na escola, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho aquilo outro. Mas quantas vezes durante o dia nós agradecemos a Cristo por tudo aquilo que um dia Ele fez por nós? Esse, diz o apóstolo Paulo, esse é o amor que nos constrange. É o amor que vai à cruz. É o amor que derrama o sangue. É o amor que pagou o preço pela vida de cada um de nós aqui. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos. Logo, todos nós morremos. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam não vivam mais para si, mas vivam por aquele que por eles um dia morreu e ressuscitou. Vamos procurar lembrar mais disso, amém? Vamos procurar nos recordar mais dessa grande verdade, que é o amor de Deus por nossa vida. Jesus não aceita tomar aquele anestésico. E quantas vezes nós buscamos anestésicos para a nossa vida?
para fugirmos a realidades, para evitarmos dores. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está no Gólgota, ele não toma aquele anestésico, aquele vinho com mirra. E agora os soldados vão literalmente arrancar as suas vestes. Ele é literalmente despido. Ele fica, para você que ainda não sabe disso, ele fica nu. Completamente exposto ao vexame e à humilhação. Os soldados lançam sortes sobre as suas vestes para ver quem ficariam com ela. Jesus é deitado no madeiro e ele é literalmente com cravos pregado naquela cruz. Quem aqui já deu uma martelada no dedo? Acho que todo mundo, né? Dói. Quem aqui já andou e chutou um banco, uma mesa de centro de sala? Dói, a gente costuma dizer, né? Vai no céu e volta. O nosso Salvador, ele é literalmente pregado em uma cruz. Sobre a sua cabeça, eles colocam uma inscrição. Esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Ali está o nosso Salvador, irmãos. Ali está o Cordeiro de Deus. Ele é erguido entre o céu e a terra e torna-se um espetáculo ao mundo espiritual e ao mundo natural. À sua direita e à sua esquerda crucificam salteadores. A palavra do Senhor diz que um deles faz pouco caso de Jesus. Mas outro, diante de tudo aquilo que estava vivendo, toma uma decisão diferente. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você consegue imaginar a dor e o sofrimento de Cristo? Em meio a tanta dor, tanto sofrimento, com um olhar de compaixão e misericórdia. Ele diz àquele homem, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus está pregado na cruz. E o caminho aqui para encerrar. Diante daquela cena, as pessoas que passam se deparam com aquele espetáculo e muitas daquelas pessoas olhavam para Jesus na cruz e balançavam a sua cabeça, dizendo, você que dizia que ia destruir o templo e em 3 dias o reconstruiria, salva a ti mesmo e desce da cruz. Da mesma maneira, as autoridades de Israel diziam para ele, olha, você salvou a tantas pessoas e não pode salvar a si mesmo? Você confiou em Deus, então que Deus venha em teu socorro. Se você é o rei de Israel, desce da cruz, e então creremos em ti. O texto diz que do meio-dia até as 3 horas da tarde, trevas cobriram a terra. Jesus é desafiado por aquelas pessoas a descer da cruz. Jesus é desafiado a deixar o propósito de lado. A cruz representava a vontade de Deus para a humanidade.
Em sua oração no Getsêmani, Jesus diz o seguinte: olha, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feito conforme a tua vontade. Admoestando os seus discípulos a caminho de Jerusalém, antes da crucificação, Jesus diz a eles assim: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja entregue nas mãos dos anciãos e dos escribas. É necessário que o Filho do Homem morra e ao terceiro dia ressuscite. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Deixa eu dizer algo para você. E tudo isso que eu falei foi só para dizer isso. O pastor me convidou na quinta-feira para ministrar hoje. Antes dele me convidar, eu estava estudando o Evangelho de Marcos. E quando eu passei pela leitura do Evangelho de Marcos, eu li o de Mateus, porque ele apresenta a história de uma forma mais completa. Mas quando eu passei pelo Evangelho de Marcos, esse ponto chamou muito a minha atenção. Se tem algo que diariamente nós temos sido sugestionados, é para abandonarmos a nossa cruz. E eu vim aqui dizer para você isso: não deixe a sua cruz. Não deixe a sua cruz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Nós temos sido sugestionados a deixarmos a nossa cruz. Valores e princípios que até pouco tempo a igreja defendia e eram valores inegociáveis, hoje já são vistos de um ponto de vista um pouco diferente. O valor que se dava a um casamento já parece não ser mais o mesmo. O divórcio tornou-se uma possibilidade atrativa e atraente para resolver muitos problemas, porque, afinal de contas, ele tem direito de ser feliz, afinal de contas, ela tem direito de ser uma mulher bem realizada, bem-sucedida. Então, para que ficar amarrado? Se não deu certo, cada um que siga a sua vida. E os filhos a gente põe aonde? No bolso? E a nossa aliança, o nosso compromisso diante de Deus, o que a gente faz? E a tua hombridade? A gente coloca onde? Valores e princípios que até então eram inegociáveis, hoje são vistos de maneira diferente. Jovens casais da igreja tendo relacionamento sexual, gente, isso de não poder ter relacionamento é coisa lá do passado. Ele é maior de idade, ela é maior de idade, ele trabalha, ele tem a vida dele, ele é independente, ele sabe o que faz, ela sabe o que é melhor para ela. Filhos questionarem pais. Pais não ensinarem a rica palavra de Deus aos seus filhos. Afinal de contas, todo domingo o pastor prega na igreja, é suficiente. A gente põe aqui o YouTube e assiste, enquanto o pai e a mãe veem, mas não conseguem enxergar nada, não conseguem captar nada do que o pastor prega, do que o Espírito Santo ministra. Os filhos estão jogando o jogo no celular, e tem crente dando graças a Deus, porque existe celular, porque existe tablet, afinal de contas, é um meio dos filhos darem um pouco de paz para o pai e para a mãe. E Deus vai dizer o seguinte para nós: pega o teu filho, pega a minha palavra, abre a cabeça do teu filho e coloca ela lá dentro. Para quando ele for velho, ele se lembrar de quem é o teu Deus.
para ele se lembrar de qual é a minha história. Para no dia da dificuldade, no dia que a palavra chama de o dia mau, ele saber aonde ele vai buscar resposta, aonde ele vai buscar a direção para a vida dele e para a sucessão que ele vai deixar na terra. O mundo está sugestionando para mim e para você, para nós deixarmos a cruz. Está propondo para nós aquilo que propuseram para Daniel e seus amigos. Os mais diversos manjares possíveis. Séries, e mais séries, e mais séries, e mais séries. Filmes e mais filmes. E Jesus diz que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Não deixe a cruz. Abraça essa cruz. Por volta da hora 9, na cruz, Jesus dá um forte brado. Ele expira e rende o seu espírito. Na cruz, Jesus morre. Ele morre para que eu e você pudéssemos ter vida. A cruz, querido, também é um lugar de morte. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Morra a cada dia para os seus deleites, para as suas vontades, para o seu querer, para a satisfação da sua carne, para que você possa viver em novidade de vida para o Senhor. Amém? Quero te convidar a ficar de pé, eu vou orar com você. Dá para dar um glória a Deus aí? Aí, ó. Olha que coisa boa. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Você pode dizer isso? Deus é bom. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por Tua palavra, Deus. A palavra que precisamos ouvir, a palavra que sacia a fome e a sede do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito. Pai, que possamos nós assimilar tudo que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração. Deus, que possamos receber com gratidão a direção que o Senhor tem nos dado. Queremos confessar a Ti que somos falhos, que somos pecadores, que tantas vezes a gente transgride e desobedece. Nos perdoe, Deus. Como o Senhor proporcionou e providenciou para Adão e para Eva aquele sacrifício, o cordeiro, o sangue que os cobriu. O sangue do Cordeiro de Deus, nosso Senhor e nosso Jesus Cristo, cobre a nossa vida e apaga a multidão dos nossos pecados. Nos ajude a entender e a compreender com clareza tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Que nunca falte no nosso coração a gratidão, o reconhecimento por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a nossa casa, abençoe o nosso lar, abençoe a nossa família. Nos ensine, Senhor, que a melhor escolha para a nossa vida é, hoje e sempre, continuar agarrados até a Tua volta, a cruz que o Senhor tem para nós. Senhor, nós não negociamos com os valores e princípios que o Senhor tem nos dado. Eles são inegociáveis na nossa vida. Livra-nos de todas as tentações e guarda-nos nesta caminhada que se chama vida, para que não venhamos a desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas estarmos firmes e abundantes na Tua presença. Essa é a nossa oração. Vem, amado Espírito Santo, enche os nossos corações, torna-nos parecidos com Cristo. Ó Senhor, manifesta a Sua graça, o Seu fruto na nossa vida, e que possamos nós frutificarmos para a glória de Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Senhor, eu nasci para Te chamar de Deus, eu nasci para Te chamar de Pai, eu nado Seu amor. Senhor, hoje eu venho aqui na minha mãe, eu sou povo exclusivo Seu.
escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eucarístico, mas eu escolho Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Possamos escolher Deus, a cruz a cada dia, carregar a nossa cruz até a volta do nosso Senhor Jesus, amém? A gente, antes de encerrar, quer ler os pedidos aqui de oração. Tem bastante gente online e nós louvamos a Deus por isso. A Janete pede oração por ela, está com crises de ansiedade, pede oração pela mãe. A Duvarci, marido Toninho, pelo filho Rafael e as pessoas que estão ao redor dela e da igreja. Quem mais aqui? A Rosa pede para que Deus abençoe o marido dela, os filhos, netos, bisnetos, os irmãos, amigos, cunhados, sobrinhos e a neta dela que está fazendo 21 anos. Quem mais? O Adriano pede oração pela família, pela vizinha Janete, a família, e também pede oração pela saúde do amigo dele, o Segato. O Oswaldo Júnior Okabe pede oração pela obra da Igreja do Nazareno, pelo nosso município, pelos livramentos dos bombeiros lá de Altinópolis que foram soterrados, né? A Esther aqui, que é a Giselda, ela pede oração pela recuperação dela. A Gi quebrou, acho que a canela dela, não sei se é direita ou esquerda, e foi o quê? Tornozelo? Tá, ela quebrou o tornozelo e vai passar talvez por um procedimento na quarta-feira, se eu não me engano. Na quarta-feira, dia 4. Então nós vamos orar pela Giselda também. O Moisés pede oração por ele, acho que deve ser pela família dele. O Nádio pede oração pela Neuza e aos cuidadores também dela. Pede oração pelos pais, pela família. A Ana Cristina pede oração pela família. E por fim aqui, o Dimas pede oração pela mãe, pela dona Mercedes, o Alexandre, o Divaldo, o Valdir, o Moisés, a Odete, o garoto Raul, o Max, pelos empresários e pela vida dele. Vamos orar por essas pessoas. Nós temos também o irmão Esdras, lá de Rio Claro, que foi diagnosticado também com câncer no reto. Vamos estar orando pela vida dele e pelas pessoas que você conhece também, que têm passado por dificuldades. Como o Ricardo disse, né? No mundo a gente tem muitas aflições, só que Jesus é o Senhor das nossas vidas, Ele está conosco. Nós vamos crer
que Ele vai nos ajudar, vai nos curar, nos libertar e vai enviar poder para restaurar aquilo que está quebrado de nós. Vamos lá. Senhor, obrigado. Obrigado por essa palavra tão abençoada que o Ricardo nos trouxe e que o Senhor usou a vida dele para falar com cada um de nós. Que possamos seguir carregando nossa cruz, que possamos seguir escolhendo Jesus a cada dia, a cada momento da nossa vida e que jamais o abandonemos, Senhor. Nós oramos agora por esses diversos pedidos que foram colocados aqui, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão doentes, pessoas que passarão por cirurgia como a Giselda. Que o Senhor coloque a tua mão de poder sobre cada uma dessas almas, sobre essas vidas, e que o Senhor quebre toda a ação do mal, que o Senhor envie a tua vitória, que o Senhor envie o teu socorro a cada família, Senhor, os que estão precisando de uma porta do Senhor para se abrir, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor abra a porta para suprir necessidades de cada pessoa, de cada vida, Senhor, dos empresários. Oramos, ó Deus, para que o Senhor continue sustentando cada um de nós com a tua destra poderosa, Pai. Abençoe cada família também da igreja, abençoe as famílias que pediram aqui oração também, que o Senhor estenda as tuas mãos de poder, e aonde estiver essa pessoa, que a bênção do Senhor seja sobre ela nessa noite. Onde estiverem os enfermos, que sejam curados para a glória do teu nome, Senhor. E que o Senhor derrame da tua bênção, da tua paz, da tua alegria sobre os nossos corações. E que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Cumprimente quem está ao seu lado. Deus abençoe vocês. Obrigado ao Ricardo pela palavra também. Vão em paz em nome de Jesus.